Oi, esse é o segundo vídeo. Deixa eu segurar aqui que tá me dando um nervoso aqui. Eu vou contar um pouquinho sobre como é que é a dinâmica do livro para vocês entenderem um pouquinho, tá? Basicamente, esse livro tem 3 narradores. A Nessie, né? O Jake e a Alice. Nesse primeiro livro, essencialmente são os 3. Mas quase pro final tem um quarto narrador que vocês vão ver conforme for passando os vídeos, né? Porque geralmente esse quarto, ou depende dos próximos livros, o quinto narrador, essencialmente o livro são os três narradores, né? A Nessie, que é a principal, o Jake e a Alice. Porque cada um tem a sua visão da história, tem a sua visão dos acontecimentos, e assim, quase sempre um não sabe o que passa com o outro. E muitas vezes, na mesma situação, na mesma cena seria, cada um tem a sua visão sobre o que está acontecendo. Então, assim, é muito mental, assim, eles narram o que passa dentro deles, como eles encaram determinada cena. Então, assim, não é sempre, mas tem muitas cenas que há 2 interpretações da visão do personagem, visões diferentes sobre um determinado momento, entendeu? Então, assim, você vê que a gente tem muito umas coisas assim que acontecem até na vida real da gente. Aconteceu uma situação X, você entende de um jeito, a outra pessoa entende de outro jeito, e você acha que a outra pessoa entendeu do mesmo jeito que você, e às vezes dá aquelas confusões da briga, da discussão e tal, e porque você acha que a pessoa entendeu do mesmo jeito que você, ou que você se expressou de tal maneira e a pessoa reagiu, e você fala, pô, mas a pessoa reagiu assim por quê? Que é muito o que acontece no livro. Muitas reações a algumas coisas se dão devido porque a interpretação da cabeça de cada um é diferente. Então eu tive que, na verdade, é como se fossem 3 livros fundidos em um, com situações. É claro que tem muita situação, principalmente da Alice, quando ela narra alguma coisa. Geralmente são coisas que nem o Jacob nem a Nessie sabe. Então, assim, ela é como se fosse para preencher algumas lacunas que você, leitor, tem que saber para dar andamento na história. Mas se na narrativa dela não aparece nenhum dos dois outros personagens principais, claro, vão aparecer outros, mas assim, da Nessie ou do Jacob, eles não sabem o que está acontecendo. Então, assim, ela vai preencher lacunas de situações que estão acontecendo em terceiro plano até. Os dois não sabem, então, assim, vai ser uma surpresa. No começo pode ser um pouco complicado, mas conforme for passando, vocês vão entender. O livro ele tem um prólogo. O prólogo basicamente foi a primeira coisa que eu escrevi, na verdade. Mas eu não vou, a princípio eu não vou fazer o vídeo do prólogo, porque o prólogo ele é bem longo. E o prólogo, eu tive que usar muitos trechos retirados do último livro da Stephenie Meyer, né, Amanhecer. Então, assim, talvez por questão de direito autoral, em usar certas partes do livro dela, pode ser que me dê problema na questão, assim, no YouTube. Então, assim, eu não vou... a princípio eu não vou fazer esse vídeo do prólogo, mas eu vou deixar um linkzinho, ou vou deixar o meu e-mail, se vocês quiserem ler o prólogo
eu mando pra vocês, eu só falo assim, só me mandar um e-mail, eu falo assim, eu vou ver se eu monto um e-mail justamente pra isso. Se alguém quiser falar comigo, tiver alguma dúvida, quiser ler o prólogo, você me manda um e-mail e eu mando o prólogo pra vocês sem problema, de boa. Lembrando que tá tudo registrado, tá? Não pode fazer cópia assim sem autorização, tá? Mesmo sendo uma fanfic, essa história em particular foi de criação minha, tá? Então vamos tomar cuidado aí, galera. Então é isso. Só justificando só por questão da falta do vídeo do prólogo. Outra questão que aconteceu bastante, isso tem um pouco a ver com a dinâmica do livro, são as músicas. Todo o livro, 100% do livro, eu escrevi ouvindo música. E muitas músicas me inspiraram a fazer certos capítulos. Às vezes tinha que ser uma coisa muito triste, às vezes tinha que ser uma coisa mais pesada, mais raivosa e tal. Porque são altos e baixos, a história é longa. Então, assim, eu sempre estava escrevendo, e tem alguns capítulos em especial que é como se fosse uma trilha sonora do capítulo, uma determinada música. Eu vou ver, eu sei, obviamente, de todas as músicas. Eu sei que não posso colocar por questão de direito autoral, mas eu achando as músicas no YouTube, no capítulo, quando tiver determinada música que seria uma trilha sonora, eu vou colocar o link na descrição, fixar na descrição, para vocês terem uma ideia, porque assim, todo livro que quando eu escrevi, o primeiro livro eu levei 18 meses para escrever, e mais um mês para colocar ele em ordem, porque eu fui vindo na cabeça, eu fui escrevendo. Os 3 primeiros capítulos, incluindo o prólogo, eu escrevi à mão, porque na época eu tava trabalhando em São Bernardo e morando em Santos, então assim, eu só tinha um computador, um PC grandão, assim, eu não tinha notebook. Então, assim, eu precisava escrever, eu tava em Santos e eu tava sem computador. Então eu tenho um caderno, um tijolão, assim, e era tudo à mão. E depois, quando eu subia, eu passava pro computador. Então foi um trabalho quase que manual. No comecinho foi tudo à mão. Então, assim, eu sempre escutando música e tal. Então, assim, tudo que está escrito em todos os livros, isso é real, é como se fosse passasse um filme na minha cabeça. Então, assim, a questão da trilha sonora é muito conectada à história. E depois, assim, quando você ouvir a narração dos capítulos e tiver uma música interligada, e você escutar, você vai falar assim, nossa, realmente traduz completamente capítulo X, né, a música. Então, assim, eu vou tentar colocar os links das músicas, o que tiver no YouTube, né, porque tem coisa que às vezes não deve ter, mas isso é um plus, assim, que eu falei assim, quem sabe um dia isso vira uma série de TV, ou né, da Netflix, ou da Amazon, ou da HBO, sei lá, quem sabe, né? Vai saber se eu tô que eu tô com sorte de alguém de lá ver e falar, opa, vamos fazer uma série disso aí. Mas brincadeira. Então a música faz faz um papel muito importante na história. Vocês vão perceber isso conforme for passando, tá? Eu acho que é só isso pro segundo vídeo. Se o capítulo for muito longo, eu vou fazer ele dividido em 2 partes, porque eu não quero que os vídeos tenham muito mais de 15 minutos, porque apesar de talvez perder um pouco o embalo, eu não quero que fique cansativo de maneira nenhuma. Se com o tempo eu achar
ficar um pouco mais dinâmica, vou ver se eu compro um outro microfone, eu consegui narrar o capítulo sem enrolar demais e sem correr demais, o suficiente para todo mundo entender e não ficar confuso. Daí sim eu deixo eles um pouquinho mais longo, um pouquinho mais de 15 minutos. Mas eu acho que 15 é um tempo suficiente, não vai ficar cansativo, e eu acho que assim dá pra você ouvir pra quem tá ouvindo, né, pra ter um audiolivro, então assim você não perde tanto assim o fio da meada, e assim você tá menos sujeito a uma interferência externa, né? A não ser que você escuta à noite, assim, já deitado na cama, perto de dormir. E assim, eu não quero ficar cansativo, né? Eu espero que a minha voz não seja tão irritante. Assim eu espero. Então é isso. Se eu lembrar de mais alguma outra coisa, eu faço um videozinho curto explicando a questão do livro, essa questão do prólogo, por questão de direito autoral, não quero nenhum problema, não quero que eles barrem o meu canal, mas acho que é só isso, tá bom? Então vamos ao... outra coisa, sobre os capítulos. Quando eu escrevi, o que está escrito como capítulo, o que é dito como capítulo, são só a visão da Nessie. Então, assim, capítulo 1, 2, né? A ordem numérica é só o da Nessie. Então, assim, vai estar no título do vídeo capítulo 1, capítulo 2, tem capítulo 2,5, por exemplo, 3, 3,5, não tem 3 quartos, tá? Mas assim, às vezes tem 1,5, ou 2,5, 2,5, então assim, vai estar na ordem, tá? Eu não vou estar fazendo fora da ordem para vocês não perderem, mas eu vou fazer os vídeos de acordo com os capítulos que são intercalados entre do Jacob, da Nessie e da Alice. Então, assim, eu vou passar os vídeos na ordem que eles foram escritos, tá? Por isso que às vezes é muito importante que você entenda a dinâmica do livro, porque às vezes a história vai e às vezes a história volta pra explicar um certo adendo ali que vai, por exemplo, a Nessie não sabia, mas a Alice depois volta lá numa coisa que aconteceu antes pra explicar o que realmente aconteceu. Então, assim, no começo é um pouquinho confuso, mas prestando atenção dá pra entender tranquilo. Ou é só você voltar num outro livro, num outro vídeo, para você entender como é que se passa a história. Seriam os capítulos narrados pelo Jacob. Eu chamei de interlúdio. Eu sei, o pessoal vai falar assim, mas interlúdio não é isso. Mas eu achei, não quer dizer isso, mas é uma maneira que eu falei assim, é um interlúdio, é a visão do Jacob, então assim, eu resolvi colocar como interlúdio do Jacob. E ponto, o livro é meu, eu decidi fazer assim e vai ser assim, tá? Os da Alice, eu não lembro se eu coloquei também... Os interlúdios da Alice eu coloquei marcados por número. Os interlúdios dela não tem título, são só divididos por número. Os únicos que têm título são os interlúdios do Jacob. Eles seria um subtítulo, né? Então, assim, eles vão estar também no título do vídeo, então, para você não se perder. Então, quando você vê interlúdio, seria a hashtag, né? É da Alice, não precisa nem... nos primeiros eu até vou colocar por Alice e tal, pra você poder entender a dinâmica do livro, assim, pra poder ver, mas nos próximos livros eu acho que não vai ter necessidade. E então é isso. E os capítulos narrados pela Nessie, eu acho que eles não têm títulos, eu acho só a partir do
quarto ou quinto livro, alguns deles têm algum título, e tem também o capítulo único, que seria esse quarto narrador, que ele é muito importante para a história, ele não tá ali de graça, tá? O capítulo único geralmente não tem título, tá? Então, quando você vê assim, capítulo único no título do vídeo, vai ser uma pessoa completamente diferente, e muitas vezes você não sabe quem tá falando nesse capítulo, e você só vai descobrir no final do capítulo quem é que tá narrando aquilo. Muitas vezes é isso. Tá um pouquinho longo, mas explicar um pouquinho sobre o título do livro, Segundo o Sol. Quando chegar ao final do filme, ó, já tô até idealizando. No final do livro você vai entender o Segundo Sol. O Segundo Sol, todos os títulos de todos os livros, eles têm um duplo sentido. Não é um duplo sentido ruim, tá? Mas eles significam duas coisas diferentes. No final de cada livro você vai entender qual é esse sentido. Você vai assim, de cara você vai assim, é esse aqui, mas depois você vai entender qual é a questão do Segundo Sol, tá? É uma jogada, é uma brincadeira minha com o leitor, e eu espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos começar pelo primeiro prólogo. Prólogo não, minto, erro meu. O primeiro interlúdio do Jacob. Vamos começar com o próximo vídeo.